Se você é empreendedora e vive surtando porque não consegue se organizar por não ter um salário fixo, fica com a gente que esse episódio é para você. Eu sou a Nai. Eu sou a Nath e esse é o Nanas Podcast. E hoje nós vamos falar sobre finanças, como se organizar, né, para sendo empreendedora, né? A pessoa que não tem um salário fixo, você aí que ainda sendo empreendedora ainda fica meio enrolada, se sente meio insegura por não saber como que vai ser o seu salário no próximo mês, ainda não tem isso muito bem definido. Então, esse episódio aqui a gente fez com essa intenção de tentar ajudar de alguma forma, trazer orientações, né, sugestões, e também falar um pouco sobre a nossa experiência sendo empreendedora, né? Então, acho que é legal, como sempre, um episódio para acolher também e com um ponto de vista de um especialista, que no caso sou eu, trazendo algumas orientações aí que eu espero muito que possa ajudar quem esteja nos ouvindo e se interesse por esse assunto. Sim. É um assunto que sempre nos atravessa, né? A gente sempre discute também no offline. E a minha participação nesse episódio vai ser bem pontual, porque, caso vocês não estejam ouvindo, o meu prédio está em obras. Então, eu vou entrar, fazer a pergunta e deixar a Nath falando, para que não fique tanto ruído. Porque, enfim, planejamentos, e a gente só conseguiu esse horário para gravar e não falhar no nosso planejamento do podcast. Então, a gente já pode começar falando. Você já deu uma introdução, né, Nath, de por que falar sobre esse tema. E agora, algo que é muito, muito, muito forte, assim, é como isso mexe com o nosso emocional, como essa parte de organização financeira mexe com o emocional da empreendedora. Sim. Eu acho que é importante, principalmente, a gente falar disso, né? Porque não só da empreendedora, mas de todas as pessoas que têm o mínimo de responsabilidade e já sabe dos seus compromissos, né? Todo mundo que já tem uma vida adulta tem os seus compromissos ali mensais, afinal a gente precisa sobreviver e no nosso sistema, para a gente sobreviver, nós precisamos de quê? De dinheiro. Então, toda pessoa vai ter essa preocupação com questões financeiras. E a empreendedora, eu acredito, que tenha um peso um pouco maior com essa questão emocional, por conta justamente de muitas delas, né? A maioria, eu acredito que ainda quem está no início mesmo, como empreendedora, como microempreendedora, que a gente fala mais, né, para esse tipo de público, para essas pessoas, por que eu estou frisando isso, né? Porque quem tem já uma empresa muito bem estruturada, quem já saiu ali do micro, dessa questão de ser empreendedora, né? Não tem tantas dificuldades com isso, porque já tem tudo estruturado, tem Prolabore, tem todas essas questões. Normalmente já é um pouco mais tranquilo, né? Quem empreende, quem tem empresa, sempre está preocupado, porque é complicado, mas eu acho que a microempreendedora e a empreendedora são pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com essa parte e às vezes não tem isso muito bem definido. Então, só para frisar, só para especificar aqui com quem a gente está falando, né? Qual é o nosso público, porque às vezes a pessoa pode achar, tá me chamando de amadora, sei lá, acho que eu não tenho Prolabore, mas não é bem assim, é porque na nossa realidade, pelas pessoas que eu também às vezes atendo e tudo mais, eu vejo muito essa dificuldade. Então, por isso que a gente resolveu trazer esse episódio para ajudar justamente essas pessoas. Então, dito isto, essa questão emocional também é principalmente para esse tipo de pessoa que muitas vezes não tem uma estrutura muito bem definida, não tem um modelo de negócio, às vezes, que favoreça muito bem essas questões também de entradas de financeiras, né, para ela. Não tem
às vezes não tem até mesmo questões definida de contas a pagar, de questão de inadimplência, tem dificuldade de cobrar, né, com cobrança e tudo mais, tem pessoas que às vezes ficam sem pagar. Então, é muito difícil para essa pessoa ter uma previsibilidade no próximo mês e, com isso, ela fica, com certeza, mais abalada emocionalmente, o que afeta em tudo, né? Não somente a preocupação em conseguir honrar os seus compromissos, mas também a questão da empresa dela de continuar se mantendo. O que você acha sobre isso, amiga? Vamos ver se eu vou conseguir falar. Então, eu acho que muitas vezes a gente não tem nem noção de quanto gasta por mês, pessoalmente. Então, fica um pouco difícil também saber quanto que precisa ganhar. Ou a gente negligencia colocar no papel quanto que a empresa está gastando, né? Quanto que eu preciso para colocar esse negócio para rodar. Porque é isso, né? Se nós somos empreendedores e se a gente tem como meta que esse negócio ele nos sustente de alguma forma, ou que seja uma parte do nosso sustento, a gente tem que ter em mente todos esses aspectos. Quanto que você precisa mínimo ou médio para pagar suas contas no mês, para viver, né? O essencial. E também saber quanto que você precisa de grana para botar o negócio para rodar todo mês. Precisa de um computador, precisa de energia, precisa de internet, precisa de alguma assinatura. Então, a gente, por acabar confundindo também as pessoas, né? A pessoa física da pessoa jurídica, que muitas vezes a gente ainda não é pessoa jurídica. E aí isso também faz com que esse pensamento seja negligenciado, né? A gente não tem um fluxo de caixa, a gente não coloca essas coisas no papel, não pensa, não tem essa. Não gosto dessa palavra, mas não tem essa mentalidade. Então, acaba que algumas coisas ficam fragilizadas, né? Principalmente essa questão financeira, de ficar sem ter um guia, um sul de quanto que precisa fazer de dinheiro, né? Não controla seus recebíveis também. Enfim, fica bem perdida e aí não tem muitas vezes noção de se o negócio está avançando, se está precisando de alguma melhoria em algum aspecto. Acho que ficou compreensível, né? Meu ponto. Sim, sim. Não, com certeza, eu concordo plenamente. E agora a gente tem também, a gente separou uma próxima pergunta, né? Então, aí o próximo ponto que a gente abordaria seria estrutura de negócio. Como que isso pode afetar na previsibilidade dessa parte financeira que você até disse, né? Que muitas vezes a gente não tem essa noção de estrutura e de como associar, de como relacionar, de como gerenciar tanto essa estrutura para favorecer que as nossas finanças estejam organizadas de uma forma mais tranquila, como também organizar as finanças para que a sua estrutura de negócio possa ser melhorada continuamente. Sim, eu toquei nesse ponto porque eu percebo que muitas empreendedoras, né, às vezes ela começa meio que eu falo por mim também, e eu acho que um pouco a Nai em uma das empresas dela, e na outra eu acho que nem tanto, mas em uma delas sim, a gente sente essa dificuldade como infoprodutora, né? No caso, falando aqui como infoprodutora. Nessa questão de conseguir criar um modelo de negócio que você tenha realmente um valor para receber todo mês de clientes ou alguma coisa realmente perpétua, né? Como a gente fala no mundo digital. Mas para quem não empreende somente no digital, eu acho que também precisa ter essa ideia, né? Porque muitas das vezes a gente começa assim
teve uma ideia e começou a dar certo, e no meio do caminho esquece de pensar nesse tipo de coisa. E daí, quando vê, aquilo ali pode ser o seu sustento realmente, só que aí você não tem essa estrutura, não pensou nisso, não pensou, nossa, como eu posso ter um modelo, criar um modelo que eu tenha recebíveis todos os meses, não ficar só também naquela coisa de, não, eu preciso vender essa quantidade aqui todos os meses para conseguir me sustentar. Claro, tem essa parte, mas também ter aquela tranquilidade de entrar também um dinheiro certo ali todos os meses, e ter uma recorrência de alguma coisa, de algum produto, de algum serviço que você possa prestar, né, até para os seus próprios clientes já existentes, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar também. Eu acho que todo empreendedor precisa pensar nisso, né? Para também ter um pouco mais de estabilidade, entre aspas, porque a gente sabe que empreendedora não tem muita essa estabilidade, né? Mas, assim, a gente tem que ir criando estratégias e pensando em formas que a gente possa ficar um pouco mais tranquila, criar uma segurança, né? Para conseguir ter mesmo uma segurança no nosso negócio e na nossa vida financeira pessoal também. Fazendo aqui abrindo um pouquinho, né, a minha situação. Uma coisa que eu tenho dificuldade é de pensar em produtos Sim. que possam me trazer essa rentabilidade. Uhum. Não, é complicado mesmo. E eu acho que por isso, principalmente quem trabalha com produto digital, né? Quem for produtor, eu acho que se a pessoa realmente quer levar aquilo ali a sério, quer que aquilo ali vire a sua fonte de renda principal, é muito importante não ficar somente nessa coisa, né? Que a gente vê muito o sensacionalismo na internet, que quem é realmente ouvinte nosso aqui sabe que a gente sempre bate nessa tecla, que muitas vezes as coisas que a gente vê é marketing, nem tudo é o que parece. Inclusive, a gente tem um outro episódio aqui bem legal sobre essas questões de empreender na internet, que é com a nossa convidada, a Elaine, que ela é do Ela Finanças também. E, se eu não me engano, é o episódio 3 da primeira temporada. E quem quiser também ouvir mais sobre esse assunto, sobre a nossa opinião, ouve lá esse episódio. Mas, assim, é um sensacionalismo, são coisas que as pessoas às vezes falam ali para te prometer, para a venda do próprio curso dela, e não te fala também o que está envolvido, todas as outras coisas que estão envolvidas. E você não precisa necessariamente ficar somente focado nessa questão de crescer em Instagram, de tudo que você precisa fazer no Instagram. É claro que é importante você ter um bom marketing, você ter um Instagram, se você usa o Instagram como principal forma de divulgação do seu trabalho, tem isso também. Mas Ter um Instagram... não faça isso, não tenha só Instagram. Por exemplo, nós, né? Nós temos o Instagram, nós temos canais no YouTube. No caso, eu não tenho o meu individual, né? Preciso fazer isso, mas Precisa. mas é uma coisa que eu ainda não fiz, justamente também por não saber que no momento eu não vou conseguir ter uma constância lá, então eu nem tentei ainda isso, mas nós temos um canal em conjunto, a Nai tem o dela separado, temos o Instagram que, né, a gente pode não postar assim com tanta frequência como os especialistas sugerem, mas a gente tem bons resultados no que a gente faz por lá, porque a gente tem plena consciência que não é somente aquilo ali, o nosso negócio, o seu negócio, o nosso negócio não é um Instagram. O Instagram é uma forma da gente conseguir divulgar o nosso negócio e ter essa noção, ter essa consciência é fundamental assim para que você consiga se desenvolver, sabe? Eu acho que isso mudou muito também a minha visão desde do início, né? Desde que eu comecei até hoje.
eu lembro que eu estava super preocupada com essas questões de Instagram. Não, eu preciso postar, eu preciso criar conteúdo o tempo todo. E eu ficava me cobrando aquilo e às vezes eu esquecia das outras áreas. Então, isso é uma coisa importante que eu trago aqui também, né, como alerta para quem estiver começando ou para quem esteja também nesse meio. E aqui como conversa, né, como sugestão também, que a gente não pode focar o nosso tempo tanto nisso. A gente precisa, principalmente para quem não tem uma equipe, né, trabalha mais sozinho. Então, você precisa pensar na parte estratégica do seu negócio, na parte de finanças, você precisa estruturar um bom planejamento, fazer realmente uma estruturação da sua gestão financeira, como que vai ser, o que você pensou ali para toda a sua parte financeira, questão de pagamentos, o que você vai fazer para ficar mais enxuto o teu negócio, em questão de custos fixos também, para não ficar com tantas coisas fixas a pagar sem ter tanta previsibilidade assim. Então, todas essas coisas você precisa pensar quais são os seus custos também indiretos que você precisa vai utilizar ali para fazer sua venda, mas de repente para você não é tão viável colocar certos tipos de bônus ou brindes ainda, porque você não tem, né, um valor. Às vezes, muitas das vezes, na maioria das vezes, você não tem nenhum valor em caixa. Você meio que começou assim e não tem não tem uma reserva, não tem nada. Você começou para ver se vai dar certo e qualquer coisa que dê errado no que você planejou, principalmente na parte financeira, pode te criar até um endividamento. Então, Sim. essa parte também é muito importante. Então, Uhum. tudo isso, assim, você precisa pensar, né? Isso que você pontuou é algo também que é bem crítico para empreendedoras e infoprodutoras. É a Sim, questão de a gente ver, né, pessoas realizando grandes coisas com marketing pesado. E aí a gente, tipo, muitas vezes tem que fazer as coisas só a gente. Tipo, é, sem apoio e sem um suporte profissional. Tipo, tudo somos nós. O financeiro é você. A parte de sim, desenvolver algum conteúdo é você. O conteúdo para o Instagram e o conteúdo para vender também. Então, para engajar certeza. também. Fazer a gestão das redes sociais, pensar em novos produtos. Então, por isso que eu falei que a minha dificuldade é pensar em novos produtos e fazer com que esses produtos tenham qualidade. Porque não adianta eu colocar uma coisa para vender e tipo, eu não estar satisfeita com esse resultado. Então, muitas vezes eu poderia rentabilizar dessa forma, mas eu não tenho como fazer porque eu faço as coisas sozinhas. Sim, Então, a gente, às vezes, se limita e se desanima também por conta dessas coisas, assim, de ter sim. que lidar com tantas áreas e aí não se desligar das finanças para não adquirir uma dívida. Uhum. E, ao mesmo tempo, fazer com que todas as coisas tenham qualidade, não se encalacrar, né? Não se encrencar em nenhuma das áreas. Sim, mas aí é que eu digo, né? Essa parte, claro que é difícil para todo mundo e tudo mais. Eu também tenho dificuldade com isso, porque eu também faço tudo sozinha, eu não deleguei nada até hoje. Eu até penso, às vezes, em fazer essa parte, em delegar essa parte, principalmente das redes sociais, mas também foi uma coisa que, com o nosso para quem também nos segue, né, há mais tempo, sabe aí da nossa trajetória um pouco, com a produção do nosso curso, a gente acabou tendo também contato com outros profissionais que a gente precisaria para toda a gestão de um negócio digital também, que acaba que a gente fica meio assim, né, de delegar certas coisas. É bem difícil achar alguém assim que a gente se identifique e também por questão de estrutura mesmo, estrutura do negócio, estrutura financeira. E eu acho que para você delegar, não é que você precisa estar muito grande, mas assim, depende do seu momento. Eu atualmente, por exemplo,
estou no momento que eu diminui muito o meu ritmo, eu não estou mais no ritmo que eu conseguia ter antes, no meu início, até quase agora, no final do ano. E é uma coisa que foi uma escolha minha por um momento pessoal meu, então eu já sei disso. E são coisas também que a gente tem que pensar, né? Será que vale a pena? Qual o seu momento? Será que se você delegar essa questão de rede social, por exemplo, né? E para conseguir, de repente, captar um pouco mais de clientes, você vai estar também com tempo de captar novos clientes. Então, para mim, pelo menos eu penso nessa parte atualmente. Então, acho que fica aí também como sugestão para quem também quem possa estar nessa mesma situação, nesse mesmo momento, assim, ou alguma coisa parecida, né? São coisas que a gente tem que pensar. Mas, em resumo, né, que eu acho que eu falei muito e acabei falando um monte de coisa ao mesmo tempo e não resumi. Mas essa questão da estrutura do negócio, né, e como isso pode afetar a sua previsibilidade, e que eu comecei falando sobre a questão do marketing, é que você precisa não ficar só focando nessa questão do Instagram, se puder, né, mesmo a gente falando aqui que é difícil fazer tudo ao mesmo tempo, mas se puder, né, e fica aí também de sugestão, por exemplo, nós temos todos esses canais, que é YouTube, newsletter, podcast, que o podcast é no YouTube e também por outros streamings, tipo Os Spotify, streamings, isso. vários outros, mas é uma distribuição que vai automático, não depende somente da gente. Então, é aquela questão como que se diz? Reciclar conteúdos. Não Sim. precisar fazer aquela coisa ali várias vezes. Então, assim, a gente grava um podcast. E daí, uma forma da gente otimizar esse tempo é que a gente coloca o podcast no YouTube, coloca o podcast nos outros streamings, pega pedaços do podcast, coloca no Instagram. Então, tudo isso é formas também para você melhorar aí sua produtividade. A gente não gosta dessa palavra, mas eu acho que agora foi o que coube. E sobre questão de redes sociais, é uma coisa que assim eu falo por experiência própria. Você não precisa postar todos os dias, nem instalar todos os dias para conseguir vender. Você precisa, sim, ter um Instagram muito bem estruturado, principalmente se aquele for a sua principal fonte de, de divulgação, como eu já falei. Ter bastante conteúdo lá para um futuro cliente seu olhar, ver o seu trabalho, ver se vai se identificar. Ter contatos, né, para a pessoa entrar em contato lá com você. E também ter um network e fazer um bom trabalho acima de tudo. Por quê? Clientes seus, clientes que você já teve, vão te indicar. Então, não necessariamente vão vir novos clientes somente pelaquela fonte ali. E outra coisa, se você tem um bom networking, as outras pessoas, provavelmente você já fez alguma participação com outras pessoas em outras redes, né? Em outros eventos, eventualmente. Então, por exemplo, eu já participei, eu já saí em alguns sites, eu já participei de entrevistas na televisão, já participei de lives em outros lugares, em workshops, já estive em outros canais grandes do YouTube também. Então, assim, às vezes as pessoas te pesquisam sobre o que você vende, e te acha por esses canais. Ou tá vendo alguma coisa por outros canais, né, que seja relacionado, que você participou, e gosta da sua participação e vai te procurar. E normalmente onde que as pessoas procuram é realmente no Instagram. Se você tiver lá tudo estruturado direitinho, as pessoas vão te achar. Então, assim, não fica só nessa questão de ter, né, muito postar todo dia, ficar naquela coisa, porque o que você precisa mesmo fazer, além de tudo isso, claro, ter estruturado, é prestar um bom serviço, porque se você prestar um bom serviço, né, não adianta de nada. Então, você tem que ter essa estrutura do teu negócio muito bem
organizada, Organizada. né, para pensar em tudo isso. Eu acho que resumi. Sim, sim. Pensar o Instagram como um posicionamento, presença digital, não algo que vai se resumir ao seu trabalho. Porque é o que eu falo sobre a minha outra empresa, a RNA. Que, enfim, já houveram alguns questionamentos, já preciso de que seja tão técnico assim o conteúdo, preciso mesmo disso, preciso mesmo gastar de que lá, como a gente tem um fluxo diferente de grana, e, enfim, não ia conseguir fazer o design de lá, porque é uma coisa muito, muito mais específica, e aí eu preciso mesmo desse suporte, a gente paga. Mas, qual é o pensamento? É ter presença digital e validação também. Então, se eu estou falando sobre aquilo, se eu estou gerando conteúdo sobre isso, eu tenho domínio sobre aquele assunto. Então, não é só, eu fui para o campo, fiz um voo de drone, eu vou fazer o voo e postar lá para dizer que eu faço isso. Mas eu faço isso e aí, cadê a qualidade do serviço? Está comprovada como? Então, assim, a gente não posta também todos os dias, não é uma coisa assim massiva. A gente já passou vários tempos sem postar, até porque é pago. Então, não pode ter um post todos os dias. Uhum. Então, o mínimo que deu para fazer. E eu acho que outra coisa é a questão do planejamento, que aí traz para o que eu falo também. Enfim, pessoal, um barulho. Não tá muito não, agora tá tranquilo. Sobre o planejamento, assim, a questão de ter várias áreas de responsabilidade, a gente pode ajustar, primeiro, ajustar a ansiedade, que as coisas não vão acontecer ao mesmo tempo, em que as coisas acontecem para uma pessoa que tem apoio, suporte, equipe e dinheiro para fazer as coisas acontecerem. Então, como a gente está falando sobre finanças, né? Isso também é uma coisa importante. Então, a questão do planejamento é fazer uma coisa de cada vez. Se eu sou a pessoa do marketing, a pessoa das finanças, a pessoa do planejamento, a pessoa da criação de conteúdo, e a profissional que vai atender, se é uma mentoria, a pessoa que vai gravar aula do curso, o atendimento, né, o comercial, que vai fazer a venda e o atendimento também para os clientes quando vierem. E além disso, você ainda tem que fazer gestão da casa, ainda tem que fazer gestão de si mesma, da sua saúde, enfim, várias coisas. A gente pode fazer uma coisa a cada semana ou a cada dia. Eu tenho que fazer o planejamento de conteúdo desse mês. Separo uma semana para fazer todo o planejamento, outra semana para fazer todos os designs e de agendas. Tipo, uma atividade por etapa para você não adoecer e para as coisas acontecerem de fato, né? Porque às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, acaba se embolando, ansiosa, chega no final do dia, não consigo fazer metade das coisas, chega no final da semana, não consigo fazer nada de nada. Só a metade. Sim, Então, e aí se sente frustrada, se sente né? frustrada e tudo. Por isso que eu falo muito também sobre a meta semanal. Se uma coisa muito importante fazer essa semana, que seja fazer um post, que seja gravar o podcast, que seja pensar no tema do podcast, ou pensar nos temas dos próximos podcasts, é isso que a gente vai fazer. E a mesma coisa na semana, no dia. O que é mais importante fazer hoje? Então, a coisa mais importante que eu tenho para fazer hoje é ir para minha consulta, que eu vou gastar quase a metade do dia. Mas eu preciso fazer essa consulta, então eu vou para a consulta tranquila, sabendo que amanhã eu tenho outras coisas para fazer. E aí a gente se organiza dessa forma. O que é importante fazer a cada dia, não é quais coisas, é o que é mais importante hoje. É escrever uma legenda, é escrever a newsletter, é se organizar para fazer um atendimento, fazer uma proposta, que seja a atividade do dia, se isso é o mínimo viável para o dia. Quando a gente começa a rodar isso de uma forma mais fácil, aí coloca mais uma coisa, mais duas coisas, mais três coisas. Principalmente para empreendedoras mulheres que cuidam de casa, principalmente às vezes filhos, então tem que cuidar da comida da casa, cuidar da limpeza da casa, cuidar da rotina do filho, que tem que ir para a escola, ou o filho está em casa, então tem que cuidar da rotina do filho que está em casa, tem que dar atenção, tem que parar para ir lá ver se está tudo bem. Enfim,
cuidar do relacionamento, se tiver um relacionamento. E aí a gente vai pensando em partes, porque realmente, como eu falei, a gente não vai conseguir fazer tudo, mas é possível fazer tudo se for uma coisa de cada vez, cada coisa no seu tempo. Sim. Tentar fazer um mínimo de planejamento ali, mesmo a gente sabendo que às vezes planejamento pode dar errado, né? Porque, como já falamos aqui várias vezes, tanto o planejamento financeiro como a Nike, com planejamento pessoal, é que o planejamento existe para que o mínimo de imprevisibilidade aconteça. Mas pode acontecer, porque, né, a gente sabe que é assim, rotina, finanças, às vezes acontece um imprevisto realmente que você não conseguiu prever ali no teu planejamento. Então, ter também isso em mente para não ficar doente mesmo e neurótica com essas questões de planejamento, não, tem que estar tudo certinho, igual eu desenhei aqui na minha semana, no meu planner, né? E aí a gente Acho que já outra pode coisa também. puxar para essa próxima coisa, que é sobre o controle, que é um pilar fundamental, mas que a gente precisa de ter essa noção de que as coisas podem mudar e podem ser ajustáveis à medida que a vida vai acontecendo. Sim, essa questão do controle é porque muitas das vezes, né, eu já peguei clientes que às vezes têm essa dificuldade, né, de realmente ter um controle tanto nas finanças pessoais quanto nas finanças do negócio e não acha que às vezes, não, porque eu anoto tudo, mas assim, não é simplesmente só anotar. Você precisa realmente planejar no início ali do seu mês, qual é a sua meta de faturamento para aquele mês? Já parou para pensar também que quanto que você precisa para o seu negócio funcionar? Quais são os custos fixos se você não tiver cliente nenhum? O que realmente precisa entrar para você se sustentar no seu pessoal também? Então, todas essas coisas precisam ser pensadas, colocadas no papel, na planilha, depende de como você se organiza. Eu sempre bato na tecla que o melhor é o que é melhor para você, porém, eu gosto muito do digital, porque nós, como seres humanos, temos mais probabilidade de errar do que o computador. Então, se você colocar na planilha, muito dificilmente vai ter alguma conta errada. Então, acho que isso é uma sugestão e fica aí como também quem tem tanto receio, tanto bloqueio com o digital, pode pensar nisso também com carinho. E depois fazer o controle mesmo, né? O que eu tenho de fixo, de custos fixos, o que eu tenho de custo variável, colocar já lá a previsibilidade do custo variável, colocar um limite que caiba no seu orçamento, porque muitas vezes eu percebo que as pessoas colocam custos variáveis, coloca valores muito reais do que realmente funciona para ela, do que realmente está alinhado com que a rotina mesmo dela, né? Porque às vezes a pessoa sai muito, ou até para trabalhar, muitas das vezes, e ela precisa muito utilizar transporte, ou sai muito tarde, na maioria das vezes, né? Sei lá, precisa fazer alguma coisa na rua. E aí precisa usar mais Uber do que ônibus. E daí não adianta você colocar o valor só como ônibus, sabendo que você vai utilizar mais aquele valor médio do Uber. Então, tem que fazer essas coisas. Sugestão também, sempre analisar os seus extratos, né? Principalmente quem usa. Hoje em dia, eu acho que a maioria acaba usando Pix, esse tipo de coisa, porque dinheiro está quase em extinção, muito difícil a pessoa usar dinheiro em espécie, mas tem quem use ainda. Então, olhar seus extratos, suas faturas, para você e discriminar elas numa planilha certinho por categoria, porque não adianta você visualizar lá a sua fatura, tá tanto. Mas e aí, quanto você gastou em cada coisa? Porque aí não adianta, você vai colocar nos seus gastos variáveis um valor que não tem nada a ver com o que você usa. Por mais que você olhe lá, não, eu quero usar
R$ 300 Tô dando um valor aqui totalmente hipotético, tá, gente? R$ 300 de Uber, mas eu acabo gastando R$ 500 todo mês. A minha média dos últimos 3 meses foi mais ou menos isso. Você vai colocar um valor menor, por quê? Se você sabe que provavelmente você não vai conseguir, muito menor, né? Ah, tá, tudo bem. Eu olhei ali, eu vi que eu gasto, vou dar um outro exemplo. Eu gasto R$ 1.000 com o mercado, em média. Aí, só que, eu sou sozinha, eu tô achando que R$ 1.000 é muito e tô surtando, né? Não, isso aqui não tem nada a ver, acho que tá muito irreal, eu vou tentar diminuir para R$ 800 ou 850, tudo bem. É uma previsibilidade, uma coisa que você viu e que você acha que, né, tá dentro das condições, uma coisa mais realista. Agora, você vê que gasta R$ 1.200 né, na sua média ali dos últimos 3 meses e querer colocar como limite R$ 800, eu acho que diminui demais e fica completamente real ali para o seu planejamento. A mesma coisa é com o seu negócio. Se você vê que você tem um custo maior, de repente, com alguma venda de algum produto específico ou de algum serviço específico que você tem, que de repente você dá brinde, ou que você dá algum tipo de bônus que esse... É como brinde, né? Um bônus que sai esse valor do seu bolso. Não adianta você fazer depois um planejamento com, sei lá, com um valor total, sem contar com esses outros seus custos, né? Com esses seus outros custos que você tem para prestar esse serviço ou para vender esse tipo de produto. Então, tudo isso precisa ser pensado e feito um controle na semana, porque aí você vai planejar tudo isso, colocar na planilha, porque é o que eu sempre falo, a planilha vai aceitar tudo que você colocar lá. Mas e aí, na vida real, isso que você colocou na planilha, realmente está sendo condizente? Está saindo, né, conforme previsto? Então, semanalmente, você precisa ter esse controle, olhar que se está tudo certinho. Não, ó, coloquei aqui como limite gastar R$ 200 por semana dentro desse limite total aqui que eu coloquei de mercado. R$ 1.000, coloquei R$ 250 por semana no mês, né? São 4 semanas mensais. Então, vou olhar ali, gastei 250 já aqui nessa semana, então tudo bem, na outra semana eu gasto 250, mas gastei 300, então na outra eu vou gastar já um pouco menos, vou gastar 200. Então, é esse tipo de controle que você precisa fazer para concluir. E a mesma coisa é com as finanças do seu negócio. Então, você precisa realmente ter esse tipo de controle, ver o seu fluxo de caixa, ver também pelo seu fluxo de caixa quais os dias ficam melhores para você fazer retiradas de dinheiro, né? Como que, de repente, você pode ver o seu Prolabore ali e não conseguir tirar ele inteiro no início do mês, por exemplo. Mas você pode fazer retiradas quinzenais de acordo com o que você tem ali de contas a pagar. Então, todas essas coisas você também precisa ver e analisar. Então, por isso que é importante ter um controle realmente financeiro para ter essa noção e também ter noção de realmente se o negócio está sendo lucrativo ou, de repente, você está apenas trocando suas horas ali e não está tendo lucro nenhum. Ou você fez um investimento muito alto, então o negócio precisou de investimento alto no início, né, para começar, e você ainda não sabe se está tendo já o seu retorno ou se realmente tá como que tá, né? Ainda nem começou a ter um retorno. Então, todas essas coisas você precisa realmente de controle para conseguir analisar. Então, o controle é fundamental, é um pilar fundamental mesmo para você conseguir analisar o teu negócio. E eu percebo que muita empreendedora e, né, negligencia isso, tanto na parte de empreendedorismo mesmo, do teu negócio, como no pessoal. E aí depois, na hora até de pensar em um prolabore que seja condizente com que ela gasta na vida dela pessoal, ela não sabe, porque não tem a menor noção de
quanto que gasta, mistura tudo também, né? De empresa, o que é da empresa, o que não é. E também não tem noção de como que está a sua empresa, qual é a atual, né, situação da sua empresa, não sabe se está entrando dinheiro, se está realmente tendo lucro, se não está, se está no vermelho. Então, é fundamental ter esse controle. Certo. E aí, o último ponto que a gente pode abordar é sobre planejamento concreto e realismo, que sempre andam juntos. Sim, já até falei um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que já falei bastante. Não sei se esse podcast vai ficar assim bem, vai ficar didático, se está realmente nítido as coisas que eu quis passar aqui, porque a gente acaba falando sobre finanças, que é um assunto um pouco mais denso e fica um pouco meio, eu sinto que fica um pouco abstrato quando a gente fala no podcast, algumas coisas. Sim. Mas eu espero que eu tenha conseguido realmente traduzir assim a essência do que a gente pensou em passar, né, em transmitir realmente com esse episódio. Espero que o que a gente tenha trago assim os pontos que foram abordados aqui possam ajudar. Tem insights, né? Como a gente já falou, o podcast não é uma coisa, não é uma aula, não é uma coisa para você anotar ali, para, né, aprender tudo. Ah, vai ter uma noção, né? É para ter insight, né? Então, Exato. eu acho que espero, né, que tenha ficado nítido mesmo. Siga a gente lá nas nossas outras redes, porque realmente, como eu já falei, aqui não é uma coisa para você, não é uma aula. Então, nas nossas redes, a gente tem conteúdos um pouco mais densos, né, mais explicados, principalmente a Nike, ela tem canal no YouTube, então fica muito melhor também para aprender, né, para quem quer ver mesmo vídeo, quem quer ter aula, tem lá no canal dela. E no nosso Instagram tem posts também mais completos, tem alguns vídeos, tem live também. A gente já fez uma live sobre esse assunto, eu acho que também está bem completa, bem legal. E essa questão do realismo e do planejamento concreto que andam juntos, só para a gente encerrar aqui, é justamente essa questão. Não adianta você colocar coisas aleatórias na planilha, se é que você tem uma planilha ou papel, não sei o que você usa para se organizar, e chegar na hora da vida real, a sua rotina ter um fluxo de gastos, né, de custos mesmo completamente diferente, que não vai dar certo. Não adianta, a gente precisa se planejar de acordo com a nossa rotina, sendo pé no chão. Inclusive, uma coisa que eu queria falar nesse episódio também, que a gente falou um pouco sobre isso, mas eu acabei não entrando nessa questão, é sobre o realismo também na sua estrutura. Se você, às vezes, vê uma pessoa que começou com você, ou começou depois, com uma estrutura maior, não fica se comparando, nem tentando alcançar o que essa pessoa alcançou já, né? Porque muitas das vezes ela começou de um jeito diferente, ela tem uma realidade muito diferente da sua, e você precisa realmente achar o que funciona para você e como você consegue fazer aquilo ali sem realmente ficar doente e continuar em movimento. Porque uma coisa que a Vivian até comentou esses dias, a Vivian Mohamed, que ela já foi a nossa convidada aqui também no podcast, ela fala sobre registro de marca. Ela estava falando sobre essa questão de se manter em movimento e não parar mesmo. Que às vezes, meu Instagram está lá meio abandonado, fica se sentindo culpada com alguma coisa, mas fulano está lá evoluindo e eu não estou. Mas não é, às vezes fulano teve uma estrutura ou teve um dinheiro, um caixa maior que o seu para continuar nesse negócio, ou está em uma fase da vida muito diferente da sua. Às vezes a pessoa é solteira, você já tem família, já tem filho. Todos esse tipo de coisa, né, a gente tem que analisar e não tem tempo de focar em tanto em Instagram ou de pagar alguém, né? Porque a gente sabe que social media é um profissional muito importante, não é desvalorizando ninguém,
mas os valores de social media nem sempre dá para todo mundo contratar. Então, analisar se é viável para o teu momento, se é viável para o teu negócio também, no momento que o teu negócio está, para também não querer colocar o carro na frente dos bois, aquele ditado bem de véia. Mas é bem isso, porque às vezes querendo acompanhar, porque tá todo mundo isso, tá todo mundo aquilo, e aí quer, né, começar também, não, porque aí falaram que tem que delegar, porque tem muito isso, né, na internet, porque fulano fica falando que tem que delegar, que quem não delega não cresce. Mas, de repente, olhando para a estrutura do teu negócio, olhando para o financeiro do teu negócio, realmente está na hora de você delegar? Ou realmente, de repente, está na hora de você se focar no estratégico do seu negócio e esperar realmente mais um pouco, como eu já falei. Eu sou a prova viva que para vender você não precisa necessariamente estar todo dia no Instagram. Então, eu falo com propriedade, Sim. porque isso acontece comigo. Então, assim, são coisas que fica aí como insight, né, para se pensar. E Entender o para seu não ficar momento, né? Como você falou. cansada. Entender o seu momento, saber se está na hora mesmo. Não só porque é isso, a gente tem que entender o nosso contexto, como a gente sempre fala também, né? A galera fala, você tem que delegar, senão você não vai crescer. É mário você delegar quando você está se sentindo já não sobrecarregada por sobrecarregada, mas sobrecarregada com condições de fazer isso, tipo, já ganhando suficiente para você para você conseguir garantir o pagamento daquela pessoa que você vai trazer para delegar. Não adianta você querer delegar algo para alguém sendo que você ainda não tem como cumprir com esse compromisso. Sim. Com certeza isso. E eu acho que a gente finaliza aqui o podcast, né, de hoje. Teve alguns imprevistos aí no meio do caminho, mas como a gente já falou, uns contratempos, mas como nós falamos, é realmente para manter a constância aqui, como eu falei também no final, se manter em movimento é mais importante do que, né, realmente a quantidade. Sim. Voltou? Voltei. Tá. Como eu falei, se manter em movimento é melhor do que você simplesmente ficar paralisado, né? Mesmo que você se mantenha em movimento com pouco movimento, mas se mantendo ali, é muito melhor do que você paralisar de vez. Então, fica como sugestão nossa. Espero que a gente tenha agregado aí mais esse episódio. Muito obrigada por ouvir. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Beijo.